Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje diz respeito às raquetes que podem ser uma boa opção para substituir a Babolat Pure Drive, ok? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado, tá bom? O nosso assunto de hoje, como eu disse no início, diz respeito a Babolat Pure Drive. Uma das coisas mais perguntadas no nosso canal, um dos assuntos que sempre aparecem nas perguntas e nos comentários dos vídeos, é justamente se há alguma outra raquete que dê potência como a Pure Drive. E nós vamos explicar aqui não só algumas raquetes que também dão potência como a Babolat Pure Drive, mas também colocar as raquetes nos seus devidos lugares. Ou seja, o maior problema que existe em relação à Babolat Pure Drive não é a raquete em si. A raquete tem a sua característica, tem as suas especificações, mas é uma raquete voltada para jogadores intermediários e intermediários avançados. E o maior problema que a gente encontra, sobretudo nos clubes, nas academias de tênis, é o fato de encontrarmos a Pure Drive nas mãos de jogadores que estão iniciando, jogadores que ainda estão começando a jogar, principalmente por conta de ser uma raquete de boa potência e uma raquete muito fácil de manusear, que é muito tolerante com as batidas fora do ponto doce. E aí o que acontece? Os professores, muitos deles eu já conheço, inclusive alguns que fizeram isso, indicam essa raquete para um jogador iniciante porque facilita que o jogador comece a bater e a bola passar da rede, né? E eles têm a sensação de que está fazendo certo, porque a raquete é bastante tolerante com as batidas que não são exatamente no ponto doce. O grande problema disso é que a raquete Babolat Pure Drive é uma raquete de rigidez muito alta e uma raquete que é voltada não para iniciantes. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui é indicar para vocês algumas opções interessantes para a Babolat Pure Drive, mas fazendo essa seleção a partir da posição do jogador, ou seja, jogadores iniciantes e intermediários, jogadores intermediários, jogadores intermediários avançados e também jogadores avançados. Nós vamos citar alguns modelos que podem ser úteis, que dão também uma boa potência, como a Pure Drive, mas que são direcionados para jogadores que estão nessas fases diferentes. Tá? Essa é a ideia desse vídeo, tá bom? Então vou começar com aqueles que são iniciantes e até iniciantes intermediários. Em vez de você começar com uma Pure Drive, que é muito fácil de encontrar, que é muito fácil de vender, inclusive, procure, em vez dela, uma Dunlop FX700. Essa que está aqui, ó. A Dunlop FX700 é mais leve, é uma raquete voltada para jogadores que estão iniciando, que dá boa potência, que não é dura, que não é perigosa para causar lesão no braço, né? E é uma boa opção para quem é iniciante e que quer a potência que ele encontra numa Pure Drive normal, tá? Outro exemplo interessante, que é da própria Babolat, é a Babolat Pure Drive 110, essa aqui, ó. A Babolat Pure Drive 110 é mais leve também e é voltada para jogadores que estão iniciando ou que estão ali naquela fase entre iniciante e intermediário. Cabeça maior, ainda mais tolerante com as batidas fora de centro, muito melhor para um jogador que está começando do que a Pure Drive normal, que é uma raquete já muito conhecida, mas que tem e que traz problemas que a Pure Drive 110 não traz. Tá? Então, se você está começando a jogar e você ouve falar, como é muito comum, que a Pure Drive é a raquete para você, em vez de você começar com ela, comece com a Pure Drive 110 ou com a Dunlop FX700, que são raquetes de potência e que são mais interessantes, são mais destinadas a jogadores iniciantes
ou iniciantes chegando a intermediário, tá? Aí você diz assim, ah, mas eu já passei dessa fase, já estou na fase intermediária. Se você já é um jogador intermediário, em vez da Pure Drive, que é uma raquete para intermediários avançados, você pode usar, por exemplo, a Wilson Clash 100, essa aqui, ó. Ela já está na segunda versão, saiu uma primeira versão em que ela era bem mais flexível, agora a segunda versão veio com ainda bastante flexível, mas menos do que a primeira versão, e é uma raquete que dá boa potência e que dá um conforto acima da média que você não vai encontrar na Pure Drive. Então, se você é um jogador intermediário, essa é uma boa opção para substituir a Pure Drive. Aí você vai dizer assim, ah, mas então você está querendo dizer, Prestige, que não dá para usar a Pure Drive? Dá, é claro que dá, desde que você seja um jogador que está na fase em que ela é destinada, que é o intermediário avançado. E aí então você pode usar uma Pure Drive, mas existem outras opções também. Vou citar aqui algumas que são opções para jogadores intermediários avançados, que são semelhantes à Pure Drive. A primeira delas é a Prince Hipstick 100 de 300 gramas. Essa é uma raquete que dá uma boa potência, também dá um bom spin, é uma raquete muito semelhante à Pure Drive, com a vantagem de ser mais confortável e é voltada para jogadores intermediários avançados. Outro modelo, a Ionix V-Core 98, também é uma raquete que dá boa potência, também é para jogadores intermediários avançados. A cabeça um pouquinho a coisa menor, mas é perfeitamente jogável para um jogador desse nível. Outro modelo da própria Ionix é a Ezone 100, que é uma raquete muito semelhante em termos de potência à Pure Drive, com uma construção absolutamente melhor do que qualquer Pure Drive, talvez com exceção daqueles primeiros modelos, o primeiro e o segundo, quando a Pure Drive começou a ser fabricada. Dali para cá, sempre os modelos da Ionix têm uma qualidade superior. E antes que você diga, eu sei que já tem tido algum problema. Nos Estados Unidos tem acontecido de algumas raquetes da Ionix darem problema na parte do coração da raquete, não estou alheio a isso, mas de maneira geral, as raquetes da Ionix têm uma qualidade acima da média. E essa é uma boa opção para substituir a Pure Drive, que também dá o mesmo tipo de performance, é a Ezone 100, tá? Outro modelo também para intermediários avançados é a Wilson Ultra 100 versão 3, é essa que está aqui, ó. A Wilson Ultra 100 é uma raquete também de potência, diria para você que é a versão Pure Drive da Wilson, né? É a mesma proposta e é também para jogadores intermediários e avançados. E aí então, nesse caso, você teria uma boa opção se você não quer a Pure Drive. Essa também é uma raquete de rigidez bastante alta, você vai ter praticamente o mesmo tipo de performance que você teria com a Pure Drive, tá? E finalmente, vou fazer menção aqui de 3 modelos para jogadores já avançados, tá? E aí você vai dizer assim, ah, mas a Pure Drive não serve para um jogador avançado? Até serve, mas há modelos que são melhores do que a Pure Drive e que dão bastante potência para jogadores avançados. O primeiro deles é da própria Babolat, que é a Pure Drive Tour, que é um pouco mais pesada, que dá uma estabilidade maior e que é uma opção interessante para quem está acostumado com Pure Drive e chegou num nível já avançado. A Pure Drive Tour te dá mais qualidade, te dá mais estabilidade e até uma boa potência, como dá a Pure Drive para quem já está no nível avançado, tá? Outro exemplo, outro modelo para jogadores avançados, que seria uma boa opção de substituição da Pure Drive, é a Dunlop FX500 Tour. Também é uma raquete com peso estático um pouco maior, como acontece com a Pure Drive Tour, e dá mais ou menos a mesma performance da Pure Drive Tour. É a mesma proposta. Também é uma raquete de potência, mas uma raquete que exige um pouquinho mais, mas que exige daquele que nós estamos falando aqui, que já é avançado e não vai ter nenhum problema de jogar com uma raquete como essa. E o último modelo que eu vou citar é também da Ionix, é a Ionix Ezone 98 Tour. Também é uma raquete de excelente potência,
mas que dá um controle melhor até do que o esperado e que é, assim como a Pure Drive Tour e como a Dunlop FX500 Tour, uma raquete com peso estático um pouquinho maior, muito maior estabilidade, muito melhor nas mãos de um jogador já avançado, tá? Então, respondendo aquela pergunta que aparece sempre nos comentários dos vídeos, às vezes até o vídeo é de corda e a pessoa entra lá e pergunta sobre a Pure Drive, tá? Então, a minha proposta para você é a seguinte: existem outros modelos que são tão bons quanto a Pure Drive para jogadores dependendo do nível em que ele está. Se for iniciante e intermediário, iniciante até intermediário, Dunlop FX700, Pure Drive 110. Se for intermediário, Clash 100. Se for intermediário avançado, além da própria Pure Drive normal, você tem a Hipstick da Prince, Hipstick 100 de 300 gramas, a V-Core 98, a Ezone 100 e a Wilson Ultra 100 versão 3. E se você for um jogador já avançado, boas opções são a Pure Drive Tour, a Dunlop FX500 Tour e a Ezone 98 Tour, tá? Espero ter ajudado aqueles nossos comentaristas, aqueles inscritos no canal que sempre perguntam se vale a pena investir na Pure Drive. Eu diria para você, vale a pena se você for um jogador intermediário avançado. Se você estiver nessas outras fases, há opções melhores. Essas são as dicas de hoje para você, tá bom? Abraço a todos vocês, por hoje ficamos por aqui.